Mestre, aí estava falando sobre as seletivas e Isso. depois entrar no segundo ponto. O segundo ponto interessante é que todas essas oficinas que são disponibilizadas para esses 16, uma outra coisa muito interessante do Red Bull Paranauê é que essas oficinas são disponibilizadas para o público também, né? Então, a comunidade, de uma forma geral, ela usufrui de toda essa estrutura, porque todos os juízes, o jurado, os mestres convidados, eles, na verdade, também ministram aula para a comunidade da cidade que cedia o Red Bull Paranauê. No caso, Salvador, nesses 2 anos. Então, como Bahia, Salvador foi a capital que sediou o Red Bull Paranauê, aconteceram as oficinas gratuitas para a comunidade, ou de Salvador, ou de qualquer lugar que venha a participar das oficinas de capoeira. Então, o mestre Catitu deu aula, o mestre Suassuna deu aula, o mestre Paulinho deu aula, o mestre Choco de Dentro deu aula, o mestre Nenel deu aula, então, gratuitamente. Né? Então, ela possibilitava o acesso à cultura, que é um direito da comunidade como um todo, da população, né? A participar desse outro lado dessa proposta. Então, uma das parcerias que a gente tinha, do objetivo que a gente tinha, era dar esse lado da conotação esportiva, porque capoeira também é esporte, porque cultura é cultura e esporte também faz parte de uma cultura. Né? E ela é a base, que ela é a ferramenta cultural. Então ela tem esse lado cultural, fez a exposição, ajudou na exposição do Mestre Lua, palestra, o lançamento do livro de Jair Moura, fizemos um ano uma homenagem ao Mestre João Grande, o segundo ano uma homenagem ao centenário do Mestre Bimba, enfim, a homenagem aos discípulos do Mestre Valdemar. Então ele sempre vem acompanhado, né, com esse objetivo, com essa pegada cultural. Então, nosso objetivo nem nunca foi o Red Bull só com uma pegada esportiva. O Red Bull, ele tem um braço, o Red Bull Paranauê, na verdade, ele tem um braço um pouquinho maior do que um olhar unicamente esportivo. E eu fiz um vídeo, inclusive aqui no canal, tentando fazer uma reflexão crítica sobre o evento, sobre o que motivava o evento. E um dos pontos que eu coloquei justamente foi essa, de que forma a marca vai ganhar, o que é que a marca vai ganhar, o que é que a marca vai dar. Né? Ela estendendo a parte cultural, ou seja, equilibrando a parte cultural com a esportiva, acho que foi uma grande estratégia. Foi uma estratégia muito positiva para existir também um consenso no meio total da capoeira, né, digamos assim. Claro que a gente não consegue reunir consenso total em lado nenhum, mas acho que isso ajudou muito, pelo menos a minha visão crítica do que seria o Red Bull Paranauê, né? Mas como é que a marca vê a capoeira? Qual foi a dificuldade da marca entender a capoeira? De um olhar muito bacana. Talvez como o capoeira às vezes não veja a sua própria marca capoeira. Se você perguntar como somos nossos heróis hoje, como é o ciclo dos nossos heróis? É uma pergunta que eu queria deixar aqui para vocês. Como é o ciclo dos nossos heróis? Como termina nossos heróis? Como termina nossas referências? Como é o apoio das nossas referências? Será que a gente vai viver nessa utopia de alguma como é que diz? Que parta, né, alguma, como é que se diz? Tá fugindo a palavra, que vem alguma atitude, não. Reconhecimento, apoio. Não, é um apoio assistencialista, que eu não acredito em nenhum apoio assistencialista. Eu, particularmente, não acredito em nenhum apoio assistencialista. E qual é a nossa parcela de contribuição disso? A gente fala assim, foi uma pergunta que eles me fizeram no começo. Pô, mestre, vocês não têm nossos heróis de vocês? Eu falei, temos. Mestre João Grande, mestre João Pequeno, ele fez assim, mas o povo na rua, quando eles passam, para tirar foto? Eu falei, para, se for capoeirista e se não for capoeirista. Mas como, mestre? Vocês têm 170 países? E é verdade, a gente tem 170 países, o maior divulgador da língua portuguesa no mundo, somos isso, somos aquilo. E nossos heróis? Qual é, quando você bota seu filho de criança, você fala assim, tem que estudar, tem que trabalhar, ou meu filho vai ser jogador de futebol.
porque é uma referência de uma profissão bem-sucedida. Como que vocês pedem para seus filhos viverem de capoeira? Vocês precisam de uma referência de uma profissão bem-sucedida. Isso é importante para a gente, uma profissão bem-sucedida. Então, como são os ciclos dos nossos heróis, né? Então, eu acho que a gente precisa tratar melhor os nossos heróis. A Red Bull, mas qual o interesse dele? Capoeira. O interesse dele da capoeira, como é do skate, como é do surf, como talvez seja da bicicleta, da Fórmula 1. Eles tratam todo mundo com o mesmo respeito. Eu acho que é a gente que tem que saber qual o nosso interesse. Se a gente entender, assim, um vídeo que teve mais de, em menos de 24 horas, 165 mil visualizações. Do cassete, tem vídeo aí do Mestre Pastinha que é de extrema importância, tem 50 mil. Então, assim, o que é que motiva nossos jovens hoje? Aonde está o público de 14, 15, 16, 17, 18 anos? Aonde, me diga qual escola de capoeira hoje no mundo que tem 30 meninos de 15 anos? Então, aonde está nosso público de capoeira? Então, acho que às vezes a gente fica com tantos melindres, assim, isso, aquilo, ou com tantos medos do que a gente ainda nem alcançou, que a gente carrega algumas coisas, algumas sombras que não são nossas, né? Que não são nossas, ou algumas coisas que está faltando, talvez, é um pouco de coragem. A gente faz tantas coisas aí, eu vejo assim, nada contra, tem tantos movimentos aí governamentais, de tantos interesses, que a gente tem que bater palma e levar tanta gente, né? E ficar, e tanto dinheiro correndo solto aí. Tantos movimentos que se reúnem, decidem, reunião disso, reunião daquilo, para representar, e não fez nada por mestre nenhum. Não fez nada por movimento nenhum, mas os eventos, cada um custa tanto. 50 mil para encontros de não sei quem, para decidir quem vai ser isso. E nunca decidiu nada. Tem movimentos aí que duram 10 anos, mas nunca decidiu nada, não mudou a vida de ninguém. Né? A gente tem exemplos bem claros disso. Me desculpe, quem pagou o enterro de alguns mestres foi o governo do Estado. Que vergonha o governo do Estado pagar o enterro dos nossos mestres. Quem tem que pagar os enterros dos nossos somos nós. Quem tem que cuidar dos nossos somos nós. A responsabilidade é nossa. E esse modelo, ou seja, trazendo e criando os heróis através de uma competição mundialmente televisada, divulgada e tal, pode criar um valor aglutinado à própria modalidade e aos mais antigos. Acha que isso vai trazer esse resultado? Eu não acho que nossos heróis são criados em competições, não. Não é competição, estou falando a referência. Fortalecidos, né? Por exemplo, se você for ver uma coisa, quando você olha o Red Bull Paranauê, ele teve mais visualização do que um outro evento super famoso que existe, né? Um evento super conhecido. O mundo inteiro, de alguma forma, viu o segundo Red Bull Paranauê transmitido dentro de um outro formato que nunca se teve. Isso é uma coisa ruim para a capoeira? É uma coisa positiva para a capoeira. O cara que está na China, numa cidade pequenininha, ele pode assistir ali, ele pode ter um entendimento do que é capoeira. E amanhã, um aluno de Marco, que dá aula de capoeira, pode receber um convite de uma academia lá da China para ele ser um professor de capoeira lá, porque eles viram numa competição e foi. Quantas pessoas começaram capoeira através daquele filme que teve? Only the Strong, do Mestre Amém. Quantas pessoas? Vira e mexe, quantas pessoas? Eu comecei depois... Nós temos uma entrevista com o Mestre falando desse filme aqui, então aproveito para convidar a galera para ver essa entrevista com o Mestre Amém. Quantas figuras começaram capoeira depois desse filme? Tem figuras que já são até mestre hoje, que começaram depois daquele filme. Então, qual a importância, o efeito dominó que isso tem? Então, quantas pessoas, empresários e quantas marcas apoiaram para estar associado com a marca forte? Você acha que alguns empresários estavam lá? Qual é a marca brasileira que apoiou a capoeira até hoje? Fora Petrobras e Guaraná Antártica, qual a marca brasileira? Brasileiro. Nenhuma. Mas porque não veio no público capoeirístico um consumidor? Não, porque talvez não veio um produto de alguma forma comercialmente... vendável. Não sei. Tá, interessante. Eu digo isso de uma forma até muito mais clara. Eu digo isso no próprio... A capoeira, eu moro numa cidade, a capoeira de uma forma clara, a capoeira não existe nas escolas públicas, existe em todas as escolas particulares de Salvador, mas não existe na escola pública, nenhuma, quase. Só se for em projetos, né, ou mais educação. Não existe capoeira na rede pública, existe quase toda a rede particular de ensino. A Prefeitura de Salvador
Não existe nenhum projeto da Prefeitura de Salvador bancar um evento. Quem devia estar bancando esses projetos de capoeira era o governo do Estado, era o Ministério da Cultura que acabaram, era uma vergonha para a gente. E não era para patrocinar um segmento, não. Era para patrocinar vários. Né? Será que isso agride tanto? Eu devia agredir muito mais algumas coisas. O que é que adiantou, me desculpe, a capoeira ser tombada? O que é que adiantou ser tombada? O que é que mudou para a vida do mestre João Grande ela ser tombada? O que é que mudou para a vida do mestre Boca Rica ela ser tombada? Eu acho que são reflexões muito mais profundas que tem que fazer. Eu acho a Red Bull bacana tentando na capoeira. Se entrar uma Puma, eu acho bacana. Se entrar uma Nike, eu acho bacana. Eu acho bacana porque dão um olhar para a atividade, um olhar de uma forma que legal. Você acha que para uma criança, quando vê uma marca de alguma forma, não olha? Olha! E a gente vive em outro mundo já hoje. E quem é que não quer? Qual é a criança que não quer estar com um tênis bacana? E qual que tem mal nisso? Qual é o mestre que não quer que está com um carro bacana? Quantos desses mestres que andam de roupa muito despojada, adoram um carrão bonito? E quantos não têm um carrão bonito e andam escondido? E chegam às vezes de forma muito... Então, esse discurso é diferente da prática. O que eu quero ver é exatamente isso, é a prática. E esse discurso, eu particularmente, eu não acredito. Eu gosto de andar bem arrumado, eu gosto de proporcionar ao meu filho uma boa educação, uma boa moradia. Eu gosto de proporcionar ao meu filho um conforto, que não acho nada demais. Eu adoro ver o mestre bem tratado. Eu adoro ver o mestre que ele tem que morar bem. Não tenho essa coisa de, o mestre para ser raiz, ele tem que passar isso, ele tem que morar no gueto. Não penso nada disso. Eu acho que o mestre não tem que morar no gueto. Se ele viver bem, ele pode morar bem. Ou se ele quiser morar na comunidade, ele pode morar, mas ele tem que morar bem, tem que viver confortável, não tem que ficar fazendo vaquinha para pagar um médico. Entendeu? Ele tinha que ter um seguro de saúde. Então, eu acho que isso não se constrói com discurso, isso se constrói com trabalho. E no caso, você viu que esse projeto seria um gancho para essa reflexão e para dar visibilidade. Eu acho que esse projeto eu acho que esse, como vários outros que podem acontecer. Eu acho que as pessoas se apegaram muita coisa. O melhor capoeira do mundo. A Volkswagen não faz o pior carro do mundo. O tênis, se você tem um tênis rainha, a Puma lança o melhor, a Volkswagen lança o melhor carro, o Fiat lança o melhor carro, ninguém lança o pior, ninguém vende o pior. Você vai botar, eu vou procurar o pior, como eles falam, mestre, se eu botar ali que vai ter uma roda de capoeira, ninguém vai. Você quer saber quantas vezes algum prefeito desse foi ver roda de capoeira, não sei, para ganhar voto em época de eleição? Me diga qual é o prefeito, você já viu quando na época de eleição, quantos prefeitos vão jogar capoeira? Outro dia eu vi um prefeito no Ceará jogando capoeira, outro dia eu vi outro prefeito jogando capoeira. Época de eleição, todo mundo joga capoeira, depois ninguém joga mais capoeira. O presidente é igual, me desculpe, morreu não sei quem, faz todo mundo fazer homenagem. E quando o cara lá vivo não fez homenagem? Quando o cara lá vivo não valorizou o cara? Isso é muito bom trazer essa reflexão, porque é para perceber também, no caso, uma competição que a princípio tem uma ligação muito com a marca, com o consumo, com a parte financeira da coisa, ou seja, da imagem, mas ela é anexada a essa valorização e essa busca de ancestralidade, cultura. Ou seja, os dois... Eu acho que é um golpe assim, Omar. Quando o mestre Bimba fazia uma formatura no Nordeste de Amaralina, ele não estava pensando só em vender, ele não estava pensando só não, me desculpe, ele estava pensando em vender, como outro dia eu ouvi um mestre de capoeira falando, ele estava vendendo a capoeira para o branco. Ele estava fazendo o branco entender a importância que aquela cultura representava para um todo, para a sociedade. Graças a Deus, todo mundo entendeu e hoje, muitas dessas pessoas que mudou, vem a isso, pelo entendimento disso. Quantas pessoas da sociedade, quando todas as pessoas da sociedade falam do mestre Bimba, todos eles falam com respeito enorme. Posso fazer uma pergunta prática? Eu sei. Ela é bem, mas eu queria perguntar também, como é que você acha que os mestres se sentiam na hora daquela final em palco, ali em frente foi no Farol, né? Os mestres que estavam lá, os tradicionais, os mestres antigos, como é que você acha que eles estavam se sentindo naquele ambiente? O que é que eles disseram? Como foi a reação deles?
Uma outra coisa, a visão é que a gente vai construir um evento para capoeira. A gente não estava construindo um evento para capoeirista. Sim. Né? Então, um pensamento é assim. A gente estava construindo um evento de capoeira para um público geral. O evento não era para capoeira, a gente tinha 3.500 pessoas assistindo. Me diga qual foi o evento que a gente tem 3.500 pessoas assistindo. O mestre João Grande, eu tenho uma foto, outro dia, no aniversário do mestre, eu botei essa foto até no meu Instagram. Eu tinha o mestre João Grande agradecendo, 3.500 pessoas, 2 horas da tarde, no Farol da Barra, um sol terrível de quente, batendo palma, em pé para o mestre João Grande e vários empresários batendo palma. Quando foi que a gente teve isso na Bahia? 3.500 pessoas batendo palma para o mestre, vários empresários batendo palma, a gente estava recebendo a nossa autoridade maior, como ela era merecedora. Só como ele era merecedor. Nada demais, só como ele era merecedor. Nunca a gente poderia receber, vários outros teríamos que receber. Não dava para todos. Quem achava e quem a gente queria naquele momento era o mestre João Grande. Os outros mestres todos, a gente felizes, não é juiz. Mas estavam felizes, estavam... Como é que eles estavam? O sentido de alma deles, como é que eu senti todos felizes. Todos felizes. Provavelmente devia ter algum que não gostava do resultado, devia ter outro que não gostava disso, tem um que não gostava disso. Eu não vou agradar a todos, nem tinha essa intenção, e me desculpe, eu não tinha essa preocupação de agradar a todos. Eu tinha a preocupação de fazer um trabalho honesto, de realizar um trabalho honesto, de realizar uma coisa bacana. Eu acho que foi feito de uma forma honesta, foi feito de uma forma bacana. Eu acho que hoje tem várias competições que usam o mesmo formato que a Red Bull Paranauê, né? Das pulseiras, dos 16, das bandeiras, que da bandeira, na verdade, eu vi uma vez no Campeonato do Mestre Tapoeira usando, não foi nem a minha da bandeira, né? Enfim, eu fui vendo algumas coisas, então eu vejo várias pessoas usando o mesmo formato, que eu acho muito bacana, que eu acho que ninguém é dono de nada. A ideia de tirar a roupa da capoeira, porque eu não queria que ninguém entrasse com aquela questão do grupo. A capoeira não é um grupo, é um segmento muito maior. Se naquele momento o cara quiser falar do mestre dele, e eu acho que era um momento de a gente trazer de novo como é que os capoeiristas se arrumavam antigamente. Um formato que ele achava mais bonito, que ele achava legal. Então o cara vai como ele se acha bonito. Deixa eu aproveitar esse gancho para colocar uma questão, né? Com o advento das academias, ou seja, o advento da construção do aluno pelo mestre, né? Uma sociedade que hoje em dia está virando uma sociedade mais individual, ou seja, a capoeira ela traz muito para a coisa do grupo, mas eu não vejo o grupo no sentido do controle, entende? Quer dizer, não é ser o mestre para ter que controlar, nem um grupo para ter que obrigar o cara a seguir só um padrão, mas a coisa da construção social, que hoje em dia com modernidade, com telefone, com internet e tal, as pessoas estão cada vez mais focadas no seu smartphone, no seu telefone, na sua internet, e a capoeira ainda é uma arte de socialização, né? E a minha questão vai fomentando, ou seja, o indivíduo, ou seja, não, porque eu tive 2 alunos participando das seletivas lá em Salvador, dos estrangeiros e tal. E eles, mestre, a gente foi com a calça que a gente acha... Não, na seletiva você pode ir com qualquer... Pronto, é isso. Uniforme. Aí eles foram com uniforme, no caso. Então, rapaz, usa... Mas isso me trouxe uma reflexão também da capoeira, né? Isso depois, as tantas, eu tive que... Depois dessa experiência com esses meus alunos, eu sentei com eles para ver como é que eu posso flexibilizar sem perder a minha identidade. Pronto, que é importante. Porque eu entendo que às vezes a marca... ela também não queira ter outras marcas, porque também existe todo... Não tem isso na Red Bull. Não? Pronto, porque às vezes pode acontecer um conceito não tem. de exclusividade. Inclusive, existe esse estímulo, porque hoje em dia, na verdade, existe o estímulo também do patrocinador. Por exemplo, hoje em dia existe um atleta da Red Bull, da capoeira, que é muito bacana, existe o cara do surf... Sim, que tem um patrocínio, tem uma marca que patrocina ele e vai com essa marca. Não, ele é um atleta da marca. Pronto. O ano inteiro. Mas, por exemplo... Tem no evento ou não. Ok, mas, por exemplo, dentro do Red Bull Paranauê, se alguém for patrocinado por uma marca grande... Existe. E ele pode comparecer com a roupa dessa marca. Existiu esse ano. Ok, pronto. Uma marca de loja. Depois disso, existe mais 3 marcas. Ok, ou seja, já existem atletas patrocinados. Existe. Isso é bom. Ótimo. Não é para capoeira. Imagine se no tempo que eu jogasse capoeira, eu tivesse uma marca que me patrocinasse só para treinar. E se o atleta for patrocinado pelo seu grupo?
de capoeira? Pode. Por exemplo, Sem problema nenhum. o grupo vai pagar a passagem, o grupo vai patrocinar o hotel, vai isso, vai aquilo, e você vai usar a marca do grupo. O que a gente não queria é que virasse uma grande disputa territorial entre bandeiras. Que não vai levar para lugar nenhum. Claro. Que na verdade a gente já percebeu que a gente perdeu muito com isso. Durante um tempo eu acho que foi até necessário e importante. Mas essa identidade, que tipo que você estava falando aí, eu acho que é uma semente que a gente planta aqui. Hoje. O mundo mudou tanto. É porque a pessoa chega lá, não chega sozinha, né? Teve um mestre, teve um grupo, e né? Quando você, isso, por exemplo, quando você vai ter sua voz, aí existiu aquela semente que você plantou aqui dentro. Naquela hora que você me deu a voz, eu falei, pô, eu tô aqui, você queria agradecer meu mestre. Quem é seu mestre? Ele vai falar, eu vou lhe dar a voz a você. Você vai falar todos os agradecimentos que você quiser do mestre. Me desculpe, se você foi um péssimo mestre, aquele é o momento que você vai se encontrar com você. E ele não lhe fizer o agradecimento, é uma relação de pai para filho. Aí houve um problema seu na educação, houve um problema dele numa compreensão. E aí não é um problema nosso. Nosso problema é realizar o evento, aí é um problema da formação. Ou seja, não existe uma tentativa de amenizar, o que estou dizendo é de amenizar a ligação mestre-aluno, assim, no sentido de... Eu não posso me envolver nisso, porque imagina, eu chego ali e tenho 30 pessoas, 50, 100, 500 pessoas que eu não conheço, tem pessoas que eu nem conheço. Eu não vou saber do histórico de cada um, eu não sei nem do histórico do mestre, nem do histórico do aluno. Se eu for me envolver em cada situação dessa, eu fico no apuro. Não é a nossa obrigação. O aluno ele vai ter alguns dias, a gente sempre sabe mais ou menos como é a pessoa convivendo com ele 4 dias. Mas a gente também não conhece. Né? Se não conhece agora, o que a gente fomenta é o bem. Se o cara é mau, se o mestre dele é mau, não é um problema não. Se o jogador chegou lá, ganhou a Copa, mas o cara é um maluco. O que eu posso fazer? Ele ganhou a Copa, ele é bom jogador. Vários jogadores aí tiveram vários escândalos, mas o cara era um fenômeno jogando. Depois o que ele fez com a carreira dele afundou, é um problema dele. Mas ele era um fenômeno, ele era um craque. Né? Enfim, então nosso objetivo não é esse. O que a gente queria é que isso não virasse uma coisa de grupo. Porque como acontece, e a gente não queria um evento de grupo. Eu queria possibilitar, como a gente gosta de jogando, que bacana, um cara de Angola jogando. No primeiro ano o Ricardo, aluno do mestre Manel, o menino era vendedor de queijo, estava lá na competição, que bacana. Possibilidade, o cara nunca tinha viajado de avião, sai lá, tudo. O outro que viajou do Acre, chegou só com a passagem de ida, não tinha nem passagem de volta. De repente ele ganhou, estava lá, que bacana. A gente possibilitar, tem meninos ali que tem uma história linda. Possibilitar esse menino ser corre da capoeira também. Quantos desses não iam conhecer nem o mestre Suassuna, não iam nem conhecer o mestre João Grande, nunca ia tomar uma aula com o mestre João Grande. E a partir de quantos desses meninos podem contar a história dele com a menina do Rio, foi folha da página de São Paulo. Quando o nego ia dar uma folha da página de São Paulo a ele? Quanto o nego ia dar um programa de Fátima Bernardes inteiro para o menino ficar falando? E falando de capoeira de uma forma vitoriosa. Ah, o capoeira morreu, o capoeira não sei o quê, o capoeira matou, o capoeira foi isso, só história ruim, que o nego propaga com uma velocidade enorme. Né? Quanta história boa o nego propaga? Eu vejo o nego propagando nos grupos de WhatsApp, só história ruim dos outros. Quando eu estava nesse movimento que teve aí, quanta gente se une para fazer o bem? Será que essa força e essa velocidade que a gente tem para fazer o mal, se a gente fizesse o bem, a gente não reduzia o problema na metade? Os mestres a gente resolvia muito fácil. Esses grupos grandes, cheios de poder, cheios de coisa, faz alguma coisa de bem? Não, eu faço. Faz de bem. Mete a mão no bolso todo mundo, dá 10 euros aí. Resolveu o problema da capoeira. Dos mestres resolveu. 10 euros de cada aí. Esse poder todo de todo mundo. E sem dizer que eu faço e que eu sou. Porque quem quer fazer alguma coisa não precisa dizer que é nem faz. Vai lá e faz, não fala nem nada. Então eu acho que uma das propostas da gente era tirar isso aí, ó. Eu não sou nada, eu estou trabalhando, prestando serviço para aquele, não sou nada, não faço sozinho. Tive a ajuda de muita gente, precisei. Não acho que é o conceito correto. É só mais um, e é só mais uma forma de ver capoeira. Eu acho que é uma forma também de fortalecer a capoeira, de enxergar a capoeira de forma. Mas eu acho que também tem várias outras. Torço para que tenha várias outras. Eu acho que pode existir várias outras competições interessantes, várias outras competições de outras marcas também, porque outras empresas podem abrir, pode criar umas competições. Ou se não for competições, pode criar outros eventos culturais interessantes, dentro de outros formatos. E por que não? Você já viu quantos capoeiristas hoje vai fazer outra luta? E acho o máximo. Como o MMA se influenciou na capoeira hoje? Quantos capoeiristas se influenciaram de modalidades de outra luta? Então, quais as influências que a gente sofreu? Está na hora de a gente valorizar o que é nosso.
fortalecer o que é nosso, fortalecer nossa identidade e dizer que a gente tem muitos braços, temos capacidade de fazer uma atividade com como é que se diz? Caráter esportivo, com caráter cultural, com caráter musical. Se você faz uma orquestra de birimbau, com música de... Tá errado, não. É um lado da capoeira também, mas aquilo não é só... Aquele não representa só a capoeira, aquilo é capoeira também. O outro é capoeira também. Né? O cara que ganhou um MMA, todo mundo quer ser o pai do cara. Ah, que o cara quer capoeira. O cara é capoeira também, o cara é lutador de MMA. Né? Então todo mundo quer ser o pai quando é campeão. Mas por que nada, cara? A gente tem que parar com essa bobagem, a capoeira é muito maior do que isso, e tá todo mundo nessa. Mestre, e aí como é que funciona essa seletiva, como é que funciona a parte organizativa do evento em si, a parte funcional? Pois é, seletivas são feitas, 3 seletivas, né? E a gente escolhe 3 estados que têm uma representatividade grande no número de capoeiristas, para receber os capoeiristas de qualquer lugar do Brasil. Existe um censo para isso? Existe uma pesquisa? Existe uma pesquisa e ver quais são os estados que possuem o maior número de capoeiristas, que pode fazer uma articulação com os outros estados mais fácil. Por exemplo, quando você pega São Paulo distribui bem com a região centro-oeste, com a região do sul. Né? O Rio de Janeiro tem muito número de capoeiristas, então a Bahia, ele representa o Nordeste um pouco e liga ali. Então aí você tem uma representatividade capoeirística. Então você faz esse estudo e é os lugares que tem a capacidade de receber. Né? E que tem que ter uma representatividade histórica para você contextualizar o projeto também, como eu tento fazer. E daí, aí você tem um número de inscrito, abre um número X de vaga, e daí depois você escolhe os mestres jurados, que tem uma capacidade, a gente sempre tenta escolher mestres jurados, amadurecer os que já foram escolhidos, porque é um tempo, às vezes você escolhe uma pessoa, aí se você tira uma pessoa no ano que vem, o cara já está pegando o olhar, às vezes um ano ele estava de um formato, quando ele entendeu o melhor projeto, você troca, o cara não dá tempo, então você vai amadurecendo, fortalecendo, e essas figuras, né, são os mestres escolhidos. O que a gente pede são mestres que de alguma forma tenham um olhar amplo e que não seja o entendimento da capoeira seja um pouquinho maior do que só o seu olhar, né? Porque às vezes a gente tem um olhar um pouco viciado. Por exemplo, eu ensino uma capoeira dentro desse meu olhar, dentro dessa minha técnica. Eu achar que a minha técnica que é jogar capoeira bem, eu estou sendo um pouquinho pobre, um pouquinho raso, né? Então, às vezes eu tenho o meu olhar, eu ensino capoeira dentro dessa técnica, mas aquele cara joga muito e ele tem uma outra técnica. Né? E o que eu achei muito bacana é isso, porque, por exemplo, desde o primeiro Red Bull Paranauê, no primeiro Red Bull Paranauê a gente tinha a representatividade da capoeira brasileira, a gente tinha todos os segmentos da capoeira brasileira. A gente tinha um cara que representava mais uma capoeira mais assim, o outro representava mais assim, o outro representava... Então a gente tinha ali uma amostragem da capoeira do Brasil. Né? Então isso que era assim, muito bacana para nós que realizávamos o evento. A gente tem uma amostragem da capoeira como um todo, porque a gente queria era mostrar para o mundo que a capoeira não é isso, nem isso, nem isso. A capoeira é isso tudo e muito mais. Né? Isso acaba também, ou seja, a forma como se escolheu os toques também, né? Exatamente, os toques também, porque aí era uma forma, acredito eu, mais justa de a gente começar todo mundo de forma igual. Né? Porque a gente escolhia os toques que, na verdade, todo mundo não estava muito acostumado a tocar, escolhia os toques que eram um formato de a gente trazer essa reflexão para a comunidade capoeirística, de alguns toques que sofreu algumas modificações, principalmente com o processo de internacionalização da capoeira, e segundo, com essa coisa da centralização do conhecimento, né, de mestre fulano, de mestre ciclano, ou de alguns mestres, ou com a falta, na verdade, de informação. Todo mundo sai muito cedo para dar aula, todo mundo se forma, a necessidade de se formar muito cedo, de repente vai virando todo mundo com uma verdade muito rígida e com o tempo, né, vai desconstruindo algumas coisas e construindo outras. Então, uma das ideias é que, na verdade, o Red Bull Paranauê deixasse para a comunidade capoeirista uma reflexão também, né, que existe uma forma muito mais ampla do que a gente enxerga de olhar. Então, a gente queria trazer alguns toques de uma forma mais tradicional para que o universo conhecesse que a capoeira, na verdade, por exemplo, o toque de una, existe uma forma tradicional que se jogava, que é a forma como o mestre Bimba criou, que a gente não jogava. Né? Por exemplo, eu nunca joguei una da forma como o mestre Bimba criou, eu joguei batendo palma e una nunca teve palma. Né? Existia para caracterizar a una, tinha que ter o balão e ele nunca fez balão.
todo mundo faz salto, isso não se tira o corpo do chão. Então tinha algumas coisas, jogava... E depois acaba, desculpa, ou seja, acaba escolhendo um mestre representante desse toque e desse segmento. Perfeito. Aí escolhe um mestre que represente, que tenha conhecimento e propriedade, né, desse toque e que represente esse segmento. A ideia aí representa o mestre de capoeira Angola, o mestre de capoeira regional, o mestre da capoeira contemporânea, né, enfim, e cada um representa esse segmento, mas todos eles têm uma vivência, né, dentro da capoeira de uma forma grande, que tem a capacidade de distinguir quem jogou ou quem não jogou, se jogou mais ou se jogou menos, né, de uma forma muito clara para eles. Durante esses 4 dias que os capoeiristas vivenciam essas oficinas. Esses 4 dias é depois da seletiva, né? Depois da seletiva, os 16 capoeiristas. 16, e esses aí é que vão para o hotel, né? E eles vivenciam 4 dias com os mestres. Juntamente com a comunidade também, que essas aulas já são abertas. A comunidade vai para um outro local. Fazer então, essa. Os mestres estão tendo oficinas com os 16 separados. E alternativamente eles vão para um outro espaço, que vai atendendo. Ou seja, o mestre pode dar uma aula aqui e depois vai dar outra ali. Dá outra lá. E aí ele já está vivendo com outro mestre. Entendi. Aqui. E dentro dessa dinâmica, os mestres também que são júri também estão se encontrando. Por exemplo, eu sou o curador do evento. Tem uma reunião com todos os júris para a gente afinar qual olhar. Então, olhou um jogo, e aí começou a olhar disso. Como é que se define o toque de banguela para você, mestre Nenel, né, que é o responsável pela capoeira regional? Ele vai dizer qual é o olhar dele. Então, todo mundo tem a compreensão como é o olhar do toque de banguela. É um ensinamento, na verdade, coletivo, né, porque nós, mestres, também aprendemos muito sobre isso. Acaba sendo uma construção coletiva. Coletiva, perfeito. Para o entendimento do próprio jogo, né? Perfeito, para o entendimento do jogo e para o entendimento até maior. Porque, por exemplo, eu joguei minha vida inteira tocando banguela, eu botava a cabeça no chão e a banguela não bota a cabeça no chão. Né? Então, para mim também é aprendizado. Eu joguei Una e eu aprendi, na verdade, o entendimento me dá em Una melhorou. Então, existe um trabalho de pesquisa nosso também. Então, a gente faz esse trabalho, esse campo de pesquisa, discute, bate um papo. E a marca tem paciência para isso tudo? Quem? A marca Red Bull. É super bacana, na verdade, nunca se meteu. A única coisa que eles fazem, a gente não entende nada de capoeira. Quem entende de capoeira são vocês, quem faz isso são vocês. O que entende é de fazer evento. Né? A gente entende de fazer evento, entende de filmar, de fotografar. Cada um sua área, vocês fazem isso. Pede ajuda pra gente, mestre, isso vai dar certo, não vai durar. Vamos escolher 16. Isso pra televisão não combina, isso pra televisão, vamos botar contato. Então, cada um na sua praia. Capoeira e cultura a gente não entende, mas isso o pessoal que está assistindo não vai entender bem. Então eu acho que é um ensinamento coletivo. Eu acho que é um ensinamento, como ele falou, a capoeira pra gente foi um ensinamento enorme, ensinou a gente a trabalhar, a mergulhar no campo com outro olhar. Eu acho que foi um ensinamento grande para eles, um ensinamento enorme pra gente. E pra mim foi uma grande universidade. Esse ano como é que vai ser? Esse ano, provavelmente a seletiva ainda acontece esse ano. E 2019, esse ano 2019? Provavelmente janeiro de 2020. Em Salvador? Não está definido não está definido ainda. Ok, beleza. Quer dizer mais alguma coisa sobre o Red Bull, sobre esse tema? Não, sobre o Red Bull, na verdade que a gente